para o alto. Crescer para o alto. Precisamos crescer. Crescer para onde? Crescer para fora. Expansão. Precisamos crescer para onde? Crescer para dentro e crescer para frente. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu estava lendo um livro escrito por Harry David sobre a revitalização da sua igreja segundo Deus. Ele trouxe uma estatística muito triste das igrejas lá nos Estados Unidos. Ele diz que cerca de 95% das igrejas na América do Norte tem 100 pessoas ou menos no culto. Mais de 80% das igrejas americanas estabelecidas estão estagnadas ou em declínio. E todo ano, cerca de 3.500 a 4.000 igrejas fecham as portas lá na América do Norte. Ele cita alguns sintomas para a enfermidade das igrejas. Igrejas estão doentes porque elas têm apenas um foco em programas. Igrejas que fazem cultos para si mesmo, festas para si mesmo, celebrações para si mesmo, pensam apenas em coisas para si mesmo. Outro sintoma que ele diz, a nostalgia e tradição. Igrejas que estão com uma estrutura nada funcional. Tudo é muito difícil. Até para trocar uma lâmpada do templo quando está queimada, precisa passar por assembleia. Tudo muito difícil. Uma estrutura nada funcional. Ou a dependência de personalidades. Algumas igrejas acham que precisa de um grande pastor, um grande líder, uma grande banda para poder ali fazer o ministério acontecer. Tem gente que ainda bate no peito, achando não, que se fulano, ciclano estiver aqui, a coisa vai funcionar. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus é o dono da igreja. Uma mentalidade de manutenção. Vamos deixar do jeito que está muito bom. Vamos trabalhar apenas para manter o que nós temos. Não pensam em crescer, não pensam em se desenvolver, não pensam em expandir. Vamos trabalhar apenas para manter o trabalho como está. Ou mentalidade de justificação de vítima. Nós estamos assim por causa disso, porque a igreja vizinha abriu ali desta forma, porque estão fazendo isso e fazendo aquilo. Sintomas de uma igreja doente. E assim como quando uma árvore doente não serve para produzir, não produz, ela está pronta para ser cortada e lançada fora para ser queimada, assim também é a igreja. Assim também são os crentes. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 3, verso 10. Vamos juntos, igreja? Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, que nós possamos produzir. Nós somos chamados para produzir a vida em Cristo Jesus, e quando nós estamos em Cristo Jesus e permanecemos nele, a nossa vida é cheia, é abundante. E a vida que crente que não está produzindo, é uma vida que está doente, está enferma. O machado está pronto. E quando falamos de crescimento, é um assunto que toda igreja deve estar envolvida. Em Efésios capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim na NVI. Ele escreve dizendo assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com um fim, olha só por que ele coloca essas funções na igreja, com um fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha o verso 13, até, vamos juntos? Até figura 1. Até que todos, olha só essa palavrinha, todos, ninguém pode ficar de fora. Por quê, queridos? Todos são importantes crescer. Você que é membro da PIB Cidade Júlia, ou você é membro da sua igreja, todos temos que estar envolvidos com o crescimento. Porque há um estudo há uma teoria chamada fator mínimo. Tem a foto aí, Renato? Olha só, essa teoria diz o seguinte, a outra, quer dizer, a 2. Diz o fator mínimo, que
um balde só pode estar cheio até a parte da qual estiver ali a duela, que é a parte que tiver aquela madeira mínima. Ele só vai encher até ali. Se haver um desequilíbrio, se haver uma madeira menor naquele balde, a água vai sair para fora, ela não vai permanecer. Então, quando nós falamos de crescimento, nós temos que entender que todos que somos membros de uma igreja, precisamos nos preocupar com essa palavra crescimento. Crescimento. Nós não podemos achar que isso é apenas para pastores, para entendimentos de pessoas especialistas no crescimento da igreja. Não, crescimento é sobre algo importante na vida da igreja. Porque quando nós lemos esse texto em Efésios capítulo 4, ele diz que todos cheguemos, todos. Cada crente deve estar envolvido, a imagem 3 agora. Cada crente deve estar envolvido em algum ministério para edificação da igreja. Aqueles que servem uma função de liderança na igreja devem entender que seu alvo principal não é fazer algo. Não é fazer algo no ministério, mas treinar, discipular outros para fazer o ministério. Olha, vemos em Efésios capítulo 4 que ele chamou apóstolos, profetas, pastores, mestres, a fim de que os membros, que os santos, e sejam capacitados para a obra. Então não é para os pastores fazer apenas as obras, não é apenas para os evangelistas fazer apenas a obra, mas é que toda a igreja seja capacitada para fazer a obra. Então você, líder, entenda isso. Eu acho que um dos maiores paradigmas hoje da nossa igreja em Cidade Júlia é romper com esse paradigma. Que a liderança, você foi chamado para ser líder, não apenas para ficar na portaria, não apenas para fazer a limpeza na igreja, não apenas para pregar, não apenas para estar no som, não apenas para dirigir o louvor ou para estar no coral. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu sei como você se sacrifica aqui. Eu sei como que você tem lutado para se dedicar aqui nesse ministério, servir ao Senhor, mas entenda que no tempo que nós estamos vivendo hoje, é tempo de você treinar, discipular, capacitar outros para se envolver com esta obra. Olha só o que essa frase diz, que toda a igreja, pode colocar, vamos ler juntos? Toda a igreja tem a obrigação de ajudar os seus membros a descobrirem e a cumprir o propósito de Deus, capacitando e mobilizando através de um plano simples. Você no seu ministério precisa criar uma estratégia simples, que aqueles que estão chegando possam ser agregados, acolhidos, possam chegar e possam aprender a fazer aquilo que você faz. Possa abrir espaço para que essas pessoas possam servir ao Senhor Jesus conosco. A maior tarefa sua como líder aqui na PIB Cidade Júlia não é fazer a obra, não é tirar o lixo para colocar para fora, é capacitar pessoas para que elas possam estar trabalhando junto conosco. Essa é a maior e a prioridade nossa nesse tempo. Querido líder, é mais importante 100 pessoas estarem treinadas, envolvidas, executando o seu ministério, do que você trabalhando por 100. É mais importante 100 pessoas estarem envolvidas, evangelizando, cantando, louvando, evangelizando, cuidando de vidas, estando nos presídios, estando nos hospitais, estando nas ruas, estando nas casas, estando fazendo o que você está fazendo, do que você está fazendo. O mais importante hoje nesse tempo é fazer discípulos, é treinar a nova geração, é treinar aqueles que estão chegando para poderem, junto conosco, multiplicar e crescer e levar o reino de Deus, expandir o reino do Senhor. E eu já escutei alguns mitos, que algumas pessoas acabam internalizando, criando esse paradigma. Nesses 16 anos como pastor, eu já escutei uma frase uma vez, um jovem disse para mim assim: pastor, nós chegamos primeiro. Nós chegamos primeiro. Nós estamos aqui há muito mais tempo do que esses que estão chegando. Então quer dizer, aqueles que estão chegando, a gente não agrega. A gente fala tanto do evangelismo, do amor,
mas a gente não treina, a gente não abraça aqueles que são diferentes. Eu disse para aquele jovem. Uma outra pessoa disse para mim: pastor, está bom do jeito que está. Talvez uma noite como essa você pode dizer: não, está tudo muito bom, os bancos tudo cheio, a igreja muito animada, louvado seja Deus. Mas não está bom. Não está bom. O Tim contou a história aqui para nós essa semana, andando no nosso bairro, encontrou vários jovens ali, vários jovens sem conhecer a Jesus. Não está bom. Não está bom, porque o nosso bom não é os bancos cheios. O nosso bom é ver o nosso bairro sendo transformado para o louvor e glória de Jesus. O nosso bom é ver a sua casa, a sua família sendo salva, sendo resgatada, sendo transformada, que nenhum membro da sua família esteja perdido, mas todos conheçam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O nosso bom não é encher a igreja. O nosso bom é transformar, levar o evangelho do nosso Senhor a Jesus a cada coração que ainda não tem. Uma outra pessoa disse para mim: pastor, eu prefiro 10 pessoas fazendo bem feito do que 100. Aí eu digo: não pensa dessa forma. Não pense dessa forma. Porque aqui nós não estamos apenas para fazer uma performance. A nossa missão é fazer discípulo. A nossa missão é viver para a glória de Deus. A nossa missão é servir a Jesus, é testemunhar de Jesus aqueles que estão perdidos. A nossa missão é treinar, capacitar aqueles que estão chegando, é enviá-los, comissioná-los para que eles possam ir ao mundo e pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, que em nome de Jesus, que nesse tempo possamos romper com esse paradigma. Rompemos, porque se não rompemos, dificilmente vamos crescer, dificilmente vamos ver a nossa igreja expandir. Precisamos romper, entender que a boa terra produz a 30, a 60 e a 100 por 1. A boa terra produz. Uma outra pessoa muito querida disse para mim assim: pastor, as pessoas não querem servir a Jesus. As pessoas não querem, pastor. As pessoas não querem. Aí eu disse para esse meu irmão: não, meu querido, não é que as pessoas não querem. É que a gente não está sabendo mobilizá-las, não está sabendo treiná-las, não está sabendo direcioná-las para fazer a obra do Senhor Jesus aqui na terra. Pois essa é a nossa função. Porque se formos pensar assim, qual perdido quer ser salvo? Qual perdido que está lá no mundão, né, gozando do pecado, quer vir para a igreja? Quer a cada dia se entregar a Jesus? Sozinho não vai acontecer. Nós temos que ir lá onde eles estão para pescar o peixe e tirar o peixe do fundo da água e trazer eles. Eles vão querer sair dessa água? Lógico que não. O peixe gosta de água. Mas precisa haver uma transformação, uma mudança. Assim como o perdido não sabe o quanto precisa sair do lugar que está, muitos crentes estão sentados sem saber a direção para onde ir. E você que exerce uma liderança, um ministério, você precisa entender que a sua função principal é capacitar outros para fazer esta obra. É tirar esse irmão do seu comodismo, do seu lugar da onde está e mostrar para ele que servir a Jesus é bom demais, que servir a Jesus é bom demais, que servir a Jesus traz galardões, traz alegria, contentamento. Um crente só é completo quando está servindo. Porque quando não está servindo, está dando trabalho. Porque crente que não trabalha, dá trabalho. Olha essa frase. Olha o que o Rick Howard escreveu. Ele disse assim, vamos juntos? Há um exército de crentes sentados em igrejas, esperando para serem imobilizados. Se pudermos descobrir uma maneira de transformar os frequentadores em um exército, de transformar consumidores em contribuintes e de transformar espectadores em participantes, isso, amém?
Ah, o mundo está para ver uma igreja de discípulos, cheio do Espírito Santo. Ah, queridos irmãos, que esse fogo comece aqui. Que esse incêndio comece por aqui. Comece em nós. Que nós temos que estar dispostos a treinar essa nova geração. Ah, pastor, eles não querem servir a Jesus. Se você for igual o meu irmão querido Aristides, eles não vão querer. Eu já contei para vocês sobre um diácono muito querido. Quando eu estava em missões nacionais, plantando uma igreja, ele chegou logo no começo. Que irmão querido, não faltava um culto, estava sempre junto comigo, fazia chuva, fazia sol. Sou muito grato a Deus pelo irmão Aristides. Sou muito grato a Deus. Depois de algum tempo, naquele salão que nós estávamos apenas com 5 pessoas. Nós resolvemos mudar de lugar o salão de culto. E no primeiro mês que nós mudamos o salão de culto, a congregação cresceu 150%. Olha que coisa benção. De 5 foi para 15. Louvado seja Deus. Só que o irmão Aristides ficava na porta, recebendo as pessoas. E ele fazia uma cara tão feia assim, de bravo. Cada vez que chegava alguém novo. Aí uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, está acontecendo alguma coisa com o Aristides? Aí eu fui conversar com o Aristides. E aí o Aristides falou: pastor, naquele tempo, quando nós estávamos lá em cima, no outro salão, éramos eu e você. O pastor pregava e eu dirigia. O pastor dirigia e eu pregava. Agora, pastor, tem mais gente. Aí eu disse: Aristides, agora a nossa tarefa mudou. A nossa tarefa mudou. Não é apenas agora pregar, não é apenas agora dirigir culto. Agora é cuidar de vidas. É discipular essas pessoas que estão chegando. É ajudá-las a crescer, para que elas possam continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo. E ainda melhor. As pessoas não vão querer se nós fazemos igual o irmão Aristides. Para cada pessoa nova que quer chegar no ministério, o que você quer aqui? Vai tocar lá no porão. Alguém escutou isso? Vai tocar lá no porão. Fica batucando aqui, gente. Aí não ajuda, né, irmãos? Não ajuda. A nossa missão não é apenas fazer o ministério. A nossa missão é capacitar outros. Você vai ganhar gente para Jesus, amém? Vai discipulá-los, vai trazer eles para o seu ministério, vai ensiná-los a fazer aquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos ganhar muito mais gente, ganhar gente para Jesus, vamos cuidar de gente. Amém? Você não foi chamado apenas para tocar uma guitarra. Você não foi chamado apenas para cantar. Você foi chamado aqui para fazer discípulos. Fazer discípulos. Em que direção devemos crescer? Crescer para o alto. Crescer para o alto significa buscar as qualidades espirituais e de fidelidade. E ao mesmo tempo rumo a uma adoração viva e contagiante. Queridos, cada culto dessa igreja tem que ser inspirador. Cada momento que nós entrarmos aqui, eu não sei o que você está passando, eu passo por lutas, passo por dificuldades, mas a cada momento que eu entro aqui, eu sei em quem eu creio, e eu sei que Ele é poderoso, e eu sei que Ele pode mudar a minha história, pode mudar aquele problema, aquela situação, Ele pode derrubar esse gigante, Ele pode quebrar essa muralha, Ele pode mudar esse coração de pedra em um coração de carne, Ele pode mudar o seu marido, Ele pode mudar a sua esposa, Ele pode mudar os seus filhos, Ele pode mudar o nosso país. Então quando eu entro aqui e eu piso nesse lugar de fé, nesse lugar de esperança, nesse lugar de amor, eu venho para adorar e celebrar aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor, aquele que é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores, a Jesus o Nazareno, aquele que veio e que voltará. O Salmo 84, verso 10 diz assim: pois um dia, vamos juntos, igreja? Pois um dia nos teus átrios
como igreja, precisamos crescer para o alto. Crescer para o alto. O povo já sofre demais lá fora, a gente já apanha demais do patrão, já apanha demais, pega esses ônibus lotados, metrô lotado, e chega aqui na igreja, vê as pessoas desanimadas. Você que é líder, você que está aqui na frente, não estou falando para a gente encenar, não. A gente tem que crescer para o alto no sentido de uma vida de oração, de uma vida de intimidade com Jesus, uma vida de jejum e oração, uma vida de colocar o diabo nos pés e dizer que Jesus é o Rei, que Ele é o nosso Senhor, que nós não vamos nos dobrar a este mundo, nós não vamos nos dobrar diante das coisas, dos apelos mundanos, mas sim, o único na qual é digno da nossa adoração se chama Jesus. Por mais que você está apanhando, por mais que nós estamos passando por lutas, toda vez que você pisar aqui nesse lugar, que aqui seja um lugar que nós vamos cantar, louve ao Senhor, todo ser que respira. Vamos louvar ao Senhor com alegria, porque sabemos que vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, mas Jesus está no barco, e tudo isso vai passar, vai passar. Toda a tempestade vai passar, todas as dificuldades da vida vão passar, e um dia você vai estar lá com Ele. Precisamos crescer para o alto, crescer para fora. Crescer para fora significa crescer na ação missionária, no cumprimento da grande comissão. Mateus 28, 19, o texto diz assim, vamos juntos? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Esse ide não é apenas cruzar o oceano, mas conforme diz Atos 1:8, diz assim, vamos juntos? Mas recebereis. Crescer para fora significa alcançar a nossa Jerusalém. Que significa crescer para fora, é estarmos dispostos a criarmos novos relacionamentos com pessoas diferentes de nós, envolve estarmos dispostos a atender e entender as necessidades da nossa comunidade. Você sabe quais são as 3 necessidades hoje do seu vizinho da esquerda, do seu vizinho da direita, ou melhor, você sabe o nome do seu vizinho da direita? Você sabe o nome do vizinho da esquerda? Queridos, para crescer para fora, precisamos estar dispostos a nos envolver na comunidade que nós estamos. Nós não podemos ser um gueto escuro, fechado, apenas por um grupinho de pessoas, não. Precisamos estar na sociedade, sendo a luz do mundo e o sal da terra, porque nós cremos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é a igreja trancada aqui dentro, com medo no mundo, mas é a igreja pisando as portas do inferno e avançando e tirando pessoas do pecado, pessoas das drogas, da prostituição, do adultério, pessoas que estão ali no lamaçal do pecado e trazê-las para a luz. Homens e mulheres que talvez você não falaria com medo, mas homens e mulheres que você um dia vai parar para falar de Jesus, para que poder andar. Homens e mulheres serem santos, mulheres santas, porque um dia um homem, uma mulher da igreja parou para falar com eles. Precisa estar disposto a conhecer aqueles que são diferentes de você. Quantas vezes a igreja está num lugar, se ela fechar as portas, não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes vai ser até bom para o vizinho, para a vizinha, porque vai ter lugar para estacionar o carro, não vai fazer barulho mais. Qual que é a necessidade daqueles que estão à nossa volta? Até quantos membros essa igreja pode alcançar? Até quando a gente pode crescer, igreja? Qual o tamanho que deve ser a nossa igreja? Diga para mim. Vamos crescer para fora, mas até quanto nós podemos crescer? Devemos crescer, até quando? 1000? Até quanto? Até quanto? Até
Onde houver um coração sem Jesus, ali precisa conhecer a Jesus. Lá é o nosso campo missionário. Nossa igreja não vai crescer apenas em paredes, amém? Eu já falei que nós vamos comprar o poupa-tempo. Vamos comprar o poupa-tempo. Nossa igreja não vai crescer apenas em parede. Mas aonde houver um perdido, lá devemos ir. A igreja não vai parar de crescer. Tem essa música aí? Nada vai parar a igreja do Senhor Jesus. Porque você é a igreja. E aonde você for, lá está a igreja. Onde você reunir com 2 ou 3, lá é a igreja. Lá é a igreja do Senhor Jesus. Precisamos crescer para fora. Como diz Atos capítulo 2, versos 46, 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Olha o verso 47, vamos juntos, igreja? Louvando a Deus. Tem crente que lê errado esse texto. Olha só o que diz, louvando a Deus e contando com antipatia. É isso? Parece que tem muito crente antipático. Diz que no mundo muçulmano, no Islã, existe aqueles crentes, aqueles muçulmanos xiitas, não tem? Aqui diz que tem crentes cristãos chatos. Já ouviu falar dos chatos? É os crentes chatos. Esses crentes chatos não ganham ninguém para Jesus. Porque não quer se envolver com ninguém. É mais santo do que os outros. Crente chato. Aqui diz que contando com simpatia. Que Jesus mude seu coração se você é um chato. Que a sua família passe a te olhar com os olhos de amor. Que você possa amar aqueles na sua família que são diferentes de você, seus vizinhos, que você possa estar mergulhado dentro da sociedade, você possa ir lá naquele campo de futebol, que você possa ir na escola, possa estar no shopping, possa estar no seu trabalho, nós possamos estar inseridos na comunidade. Nós não somos o ET, não. Sabemos que não somos dessa terra, estamos indo para outro lugar, mas não precisamos ser extraterrestres, não. Porque enquanto estamos no mundo, o mundo precisa da igreja, porque a igreja é a esperança do mundo. Crescer para frente. Falei em crescer para o alto. Que você melhore a sua vida de adorador, de oração, santidade. Crescer para fora. Que você se envolva na evangelização, ore pelos perdidos. Pregue de Jesus para alguém, ganhe alguém para Jesus esse ano, discipule alguém. Crescer para dentro. Crescer para dentro. Que você possa cada dia ser um crente dentro da sua comunidade, entender o seu papel de acolher cada pessoa que está chegando aqui e crescer para frente. Crescer para frente é o compromisso que cada crente tem de que a cada dia perseguir o seu próprio crescimento. A cada dia você precisa crescer. Não apenas em conhecimento profundo teológico. Tem gente cheio de teologia, mas zero de vida. Zero de testemunho. Não apenas em conhecimento profundo de teologia, mas nos aspectos éticos, morais, de forma a entender o seu papel individual e coletivo na implantação do reino de Deus na terra. Hebreus capítulo 10, verso 36 a 39. Para pregar mais meia hora? Diz assim: com efeito, tendes necessidade de, para que, havendo feito a vontade de, alcanceis a... Verso 37 vai dizer assim. Vamos juntos? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem... Verso 38, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder...
Nós. Peraí. Se você entendeu esse versículo, e se você é daqueles que não recua, mas avança, e que você está disposto a ser um crente, um membro, exercer fidelidade na igreja que você está, entender que a sua obra aqui na terra é ganhar gente para Jesus, é discipular, é viver para a glória de Deus, deixa o texto lá. Eu vou pedir para você ficar em pé e ler esse texto com muita força agora. Só você que entendeu isso. Se você não entendeu, fica sentado. É melhor, né, Serginho? É melhor. Vamos ler bem forte. Só você que entendeu. Vamos juntos. Nós